A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Ubiraci. Nesta tarde, irmãos, eu quero deixar uma palavra para os amados irmãos que se encontra no Salmo 73, no verso 28, que nos diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Meus amados irmãos, aqui o salmista, o Asaf, no caso, ele está deixando esse conselho para nós. Um conselho que ele dá através de uma experiência que ele teve. Porque o Asaf, ele quase se desvia dos caminhos do Senhor para olhar para esse mundo, para ele olhar para as coisas desse mundo, por ele ter inveja das coisas desse mundo. Como ele fala no verso 3. Então, ele quase se desvia dos caminhos do Senhor, mas depois ele cai em si e começa a refletir. E ele volta para o templo do Senhor, e lá Deus dá essa revelação para ele. Porque o que ele queria fazer era uma loucura. Então ele começa a se voltar para Deus, buscar a Deus. E aqui nesse versículo, no verso 28, ele fala: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Meus amados irmãos, é isso que Deus está querendo de nós hoje, nesses últimos dias. Que nós venhamos nos aproximar dEle. Que nós venhamos nos aproximar cada vez mais dEle. Se aproximar como? Se aproximar em oração, orar mais, ter mais tempo para Deus em oração, se aproximar dEle na leitura da palavra, se aproximar dEle através, indo para os cultos, sendo mais assíduo nos cultos. É essa aproximação que Deus está querendo de nós. É esse aproximar que Deus está querendo de nós. Às vezes, as pessoas hoje, muitos irmãos, elas vão querer dar para Deus o último tempo. E nesse último tempo, elas não conseguem dar para Deus o melhor. Por quê? Porque nesse último tempo, elas já estão cansadas, já estão fadigadas, já estão exaustas e não conseguem ter um bom rendimento para ofertar a Deus o melhor delas. Então se cansam, o sono vem, a sonolência vem e aí não consegue ter um momento com Deus. E não conseguindo ter um momento com Deus, elas vão se encontrar fracassadas, frias, desanimadas. Mas aqui o salmista, ele dá esse conselho para nós, aproximar-nos de Deus. Então que nós venhamos, meus amados irmãos, se aproximar de Deus cada vez mais, entendeu? Se aproximar dele. Quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos estar seguros. Quanto mais próximo de Deus, mais segurança nós vamos ter de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais Deus vai nos guardar, mais Deus vai nos proteger, mais Deus vai nos livrar de todo mal, porque estamos próximo dele. Próximo dele. Então, próximo dele, aleluia, é estar na segurança dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais próximo dele, quanto mais nós se aproximar dele, mais poder nós vamos ter do Senhor, mais unção, mais a presença de Deus, mais glória de Deus na nossa vida, para enfrentarmos as adversidades desta vida, enfrentar o mundo, enfrentar a carne, enfrentar o inimigo e todas essas coisas. A coisa que mais o inimigo quer de nós, irmãos da igreja, é que nós venhamos nos afastar de Deus. É que nós venhamos nos afastar de Deus, porque as pessoas estando distante de Deus vai se tornar uma presa fácil para o inimigo. Mas nós estando próximos de Deus, estando junto com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo jamais vai conseguir nos afetar. E é essa aproximação que Deus quer da sua igreja. É essa aproximação que Deus quer de nós.
aleluia, dos seus servos, dos seus filhos nesses últimos dias. Está junto a Ele, está próximo dEle, aleluia, porque Ele vai nos guardar e vai nos abençoar, meus amados irmãos. Eu deixo essa palavra nesta tarde para os amados irmãos, que Deus venha abençoar cada um de vocês, meus amados irmãos. Se inscreva aí no nosso canal, um canal novo, dê o seu like, compartilhe essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar. A paz do Senhor a todos.